Boa tarde, Aviva! Enquanto vocês rezavam por mim, eu senti o fogo do Espírito Santo realmente me queimando, me inflamando. É porque existem pessoas aqui que renasceram de Deus. Estão cheios do fogo do Espírito Santo. Quem está cheio desse fogo? Quem quer mais desse fogo? Para mim é uma alegria estar mais um ano com vocês no Aviva Brasil, especialmente porque o Senhor me trouxe hoje para nos convidar a entrar em uma grande fornalha, que é a fornalha da sua misericórdia. Quero dizer para vocês hoje que o tema desse encontro fala de um fogo que vai permanecer aceso. E eu quero começar já dizendo para vocês que as decepções vão passar, as doenças vão passar. Pessoas irão nos entristecer e decepcionar, mas também irão passar. E vai chegar um momento em que, quando nós estivermos diante da nossa própria verdade, isso vai doer, mas também vai passar. E diante de tudo isso, a única coisa que não passa é a misericórdia de Deus por nós. Essa não passa. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Nós vamos partilhar Efésios capítulo 2, vai ser apenas uma introdução, porque o Senhor trouxe ao meu coração muitos personagens da Bíblia que eu quero refletir com você, para conhecermos muito mais da sua verdade e do seu grande amor. Efésios no capítulo 2. Prontinho? Capítulo 2, Efésios, diz assim: E vós, estáveis mortos por causa de vossas transgressões e pecados, nos quais andastes outrora, seguindo o mentor deste mundo, seguindo o chefe das potências dos ares, o espírito que atualmente está agindo nos rebeldes. Nós todos também fomos desse número, abandonando-nos à ambição da nossa vida na carne, satisfazendo os desejos da carne e seguindo seus propósitos. E como os demais, éramos por natureza destinados à ira. Mas Deus, rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, quando ainda estávamos mortos por causa dos nossos pecados, deu-nos a vida com Cristo. É por graça que fostes salvos. E Ele nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez sentar no céu, em virtude de nossa união com Cristo Jesus. Assim, por sua bondade para conosco, no Cristo Jesus, Deus quis mostrar, nos séculos futuros, a incomparável riqueza da sua graça. É pela graça que fostes salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, de modo que ninguém pode gloriar-se, pois foi Deus que nos fez, criando-nos no Cristo Jesus, em vista das boas obras que preparou de antemão para que nós as pratiquemos. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus, ela é viva, gente, ela nos liberta. Ô Daniel, você consegue uma água natural para mim? Está muito gelado isso aqui para mim. Meus irmãos, é pela graça que nós fomos salvos. E como é gostoso poder escutar isso, porque a nossa condição decaída, porque todos nós herdamos o pecado original, a palavra nos aponta, e o catecismo da igreja nos ensina, que depois do pecado de Adão, toda a humanidade herda esta concupiscência, o pecado original.
Estávamos destinados para a ira, como disse a palavra. Mas Deus, no seu grande amor, decidiu olhar para você e da sua parte realizar um plano de salvação de tal maneira que a glória é toda dele. É o que nos disse Paulo. Pelo batismo, nós fomos libertos do pecado original. Quem aqui é batizado? Glória a Deus, gente. A marca do pecado original foi apagada. Mas nós ainda vivemos dentro de um mundo decaído e por isso carregamos em nós ainda esta concupiscência, essa inclinação para aquilo que é mal. De tal maneira que eu quero dizer para você que a inclinação ao pecado e por consequência o sofrimento é constitutivo da nossa natureza humana. De tal maneira que ninguém precisa aqui se enganar. Fazer um teatrinho como muita gente gosta de fazer, assumindo o lugar de quem não tem pecado. Só que o que é triste é que quem não reconhece a sua realidade limitada, fragmentada e sua inclinação ao pecado, não precisa de Jesus. Porque Jesus disse que eu vim para os pecadores, eu vim para os doentes. Tem pecador aqui? Eu acho tão engraçado quando eu perguntei, tem gente do fogo aqui? Todo mundo? Agora que eu perguntei se tem pecador, né? Tem pecador aqui? Agora sim. Reconhecendo quem você é, reconhecendo a tua realidade, você só atrai uma coisa nesse lugar: a misericórdia de Deus. É preciso reconhecer para que a misericórdia, para que a graça atuante e salvadora do Cristo aconteça em nós. Agora, eu quero dizer para você que para nossa alegria, se você decidir não parar no teu pecado, Deus não vai parar. Se você tomar a decisão de reconhecer quem você é, com coragem, assumindo a sua dependência de Deus, Senhor, eu preciso da tua graça, e sem a tua graça eu nada sou, porque Ele é, eu não sou, Ele é, você não é, Ele é e eu não. Eu preciso da tua graça em mim. Se você reconhecer isso, se você não parar aonde você caiu, Deus não vai parar. Deus acredita em você e Deus continua investindo em você. E eu quero despertar o teu coração para esta grande verdade, olhando para alguns personagens da Bíblia, para que você possa então compreender que da parte de Deus, Ele continuará atuando para além de onde você caiu. Quero começar a falar com você, trazendo 5 personagens muito conhecidos para nos ajudar. O primeiro deles, Abraão. Quem foi Abraão? Quem foi Abraão? O pai da fé. Mas antes de ser o pai da fé, quem foi Abraão? Um homem que no momento em que ele sentiu medo, quando estava em viagem, tendo Abraão sua mulher Sara muito bonita, e passando pelos egípcios, sentiu medo de que eles quisessem tomar a sua mulher e que para isso o matassem. O que foi que Abraão fez? Abraão negou a sua mulher, dizendo que ela era sua irmã. Movido pelo pecado, Abraão comete
uma grande falha ao renunciar, ao renegar a sua mulher. Porque ele ficou, ao invés de dar a vida pela sua esposa, ele ficou com medo de perder a vida. Agora, apesar de Abraão passar por este momento difícil, duro, de queda na sua vida, Deus tinha um plano para a vida de Abraão. E na hora em que Abraão reconhece e remenda a sua história, Deus continua investindo um projeto. Abraão, você será pai de muitos filhos. Abraão não parou e Deus não parou. Abraão não parou e Deus não parou. Primeiro personagem, Abraão. Segundo personagem que eu quero trazer para você, Jacó. Jacó se passou pelo seu irmão Esaú. A palavra de Deus diz que quando Esaú nasceu, primogênito de Isaque, Jacó nasceu agarrado no calcanhar de Esaú. Nasceu um atrás do outro. Mas Esaú era o primogênito. Jacó, movido pela inveja. Inveja. Quando seu pai Isaque estava ficando cego, de idade avançada, tramou com sua mãe, pegou pelos, porque Esaú era peludo, pegou pelos e se vestiu de pelos, se cobriu. Mudou a sua voz e foi pedir a bênção para Isaque, no lugar do seu irmão, porque Jacó sentiu inveja, porque Jacó quis o lugar do seu irmão. Isaque abençoa Jacó. A história começou errada, mas eu quero dizer que o Deus Todo-Poderoso tem poder para mudar a história. E Jacó se transformou em Israel, que significa aquele que briga com Deus. E de Israel, Deus fez surgir as 12 tribos de Israel, um povo eleito para ser seu. Começou errado. Como é bom poder olhar para isso e perceber quantas coisas na minha vida também começaram erradas. Quantas coisas na tua vida começaram erradas. Mas não precisa continuar assim. Se você reconhecer e não parar e se entregar. Depois, vamos mais um. Abraão. Falei para você de Jacó. Moisés. Quem é Moisés? Grande libertador do povo de Israel. Aquele que tirou os israelitas da opressão de Faraó. Amém? Mas antes de ser o grande libertador, quem foi Moisés? Quem foi Moisés? Um assassino. Vocês lembram? Quando ele, injuriado, matou um soldado egípcio, fugiu com medo, mas Deus encontrou Moisés no deserto. Deus encontrou Moisés no deserto, e Moisés se rendeu, e ele se tornou o grande libertador. Vamos pegar mais um. O 4, eu prometi para você 5, não foi? Quem foi o primeiro? Segundo? Terceiro? O 4, Davi. Quem foi Davi? O grande rei de Israel. E quando Davi foi ser eleito, o profeta ainda proclamou que aquele era um homem segundo o coração de... Um homem segundo o coração de... Mas quem era Davi? Não sei se você sabe, muitos teólogos afirmam que é bem possível, muito provável, que Davi, ele era a começar um filho bastardo. Era filho do adultério.
Por que dizem isso? Primeiro, porque Davi era ruivo e baixinho de estatura, diferente dos seus irmãos, que não eram ruivos, eram altos, tinham uma outra estrutura. Segundo, porque enquanto o pai de Davi ceava, comia com seus irmãos, Davi não sentava-se à mesa. Davi ficava ou pastoreando as ovelhas, ou quando estava em casa comia no chão, comia no canto. Não apenas porque era menor, afinal não à toa, Davi no Salmo 51 escreve o quê? Tende misericórdia de mim, ó Deus. E continua, e de repente ele diz: em pecado a minha mãe. Você não conhece a Bíblia não, gente? Em pecado a minha mãe, em pecado a minha mãe me concebeu, tende misericórdia de mim. Ué, um homem e uma mulher, quando tem uma relação de amor e geram vida, não estão cometendo pecado, pelo contrário, estão cumprindo o mandamento de Deus, desde que fez homem e mulher. Porque Davi vai dizer, em pecado a minha mãe me concebeu? Possivelmente porque a história de Davi também não começou da melhor maneira. Por isso ele era deixado de canto, o filho fruto do adultério. Mais do que isso, falei para vocês que Moisés assassinou uma pessoa, movido pela ira. Falei para você que Jacó mentiu, movido pela inveja. Davi era um homem movido pela luxúria. Deus não desistiu de Davi, aleluia, mas Davi vai cair de novo. Vocês lembram então do momento em que Davi, que tinha 8 mulheres, ele não se contenta, e ele quer a mulher do seu amigo. Lembram dessa história? Ele a vê tomando banho, se apaixona por ela, manda buscá-la, provavelmente forçada, afinal ele era o rei. Aquela mulher teve relação com Davi e saiu grávida, fez besteira, ainda fez mal feita, e Davi então manda que o marido daquela mulher seja levado para o batalhão de frente, para morrer na guerra. Mas Davi se arrepende e chora aos pés do seu Deus. E Davi entra na grande fornalha da misericórdia. Eu vou terminar porque eu prometi 5. O quinto personagem. Quem é o quinto? Vamos trazer mais para perto de Jesus. Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pedro. Muita gente desconhece isso, mas Pedro era tão próximo e tão amigo de Jesus, que Jesus vai morar na casa de Pedro. Pedro foi o primeiro a ser escolhido, o primeiro dos discípulos, e aquele escolhido para sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Quando Jesus sai de Nazaré, Jesus vai morar em Cafarnaum. Todo o ministério de Jesus, ele não morou com Nossa Senhora em Nazaré. Todo o ministério de Jesus, ele morou em Cafarnaum. Na casa de quem? De Pedro. Com Pedro. E na hora do grande sacrifício, Pedro nega Jesus. Quem já passou por isso, né? De ter um amigo, alguém, quantas vezes, né, Juninho? Alguém que você colocou dentro de casa, alguém que você partilhava o mesmo prato, de amigo se tornou inimigo. Mas a pedagogia de Deus, e é isso que eu quero que você aprenda, Deus não age como nós, humanos, movidos pela concupiscência da carne, e nós precisamos aprender isso. Quando nós vemos, depois de tudo isso, depois de todo esse drama, quando Jesus se encontra com Pedro,
E Jesus cura Pedro, devolvendo toda a autoridade, toda a identidade, dizendo: tu és Pedro, vai, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas. E nesse momento Jesus cura o coração de Pedro. Eu quero dizer para você, ao citar esses 5 exemplos de grandes homens da Bíblia, que nós olhamos para os seus grandes feitos, mas na maioria das vezes ignoramos as suas grandes falhas. Eu quero dizer para você que as tuas falhas, os teus grandes erros, não irão impedir o projeto que Deus tem para a tua vida. Os grandes erros que você cometeu na vida, se você não sair dos pés do Senhor, se você se arrepender, e mesmo depois disso você sabe que vai cair de novo. Quantas vezes você já se confessou na vida? Mas a palavra diz que a cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã eu preciso da misericórdia. A cada manhã as misericórdias, elas se renovam. Ao dizer isso, eu quero falar para você uma coisa. Nesta terra, somente um não pecou. Podemos até dizer 2, porque Nossa Senhora, pelos méritos de Cristo, foi poupada da marca do pecado original. Mas aquele que, assumindo a nossa humanidade, venceu o pecado, ele tem um nome, e o nome dele é? Qual o nome dele? Jesus. Tirando Jesus, todos pecaram, disse a palavra. Não é o Padre Denis que está dizendo. Repito, como já disse, com exceção de Nossa Senhora, pelos méritos de Cristo. Pelos méritos de Cristo. A palavra vai dizer que tirando a Ele, todos pecaram. É assim que eu quero falar para você. Gaudium et Spes, Concílio Vaticano II afirma que Jesus revela o homem a si mesmo. Olhe para Jesus. É olhando para Ele que nós descobriremos qual que é a meta de Deus para a nossa vida. Uma das grandes armadilhas do pecado do diabo em 2 vias é a seguinte. A primeira é te fazer acreditar que por causa dos pecados que você já cometeu no passado, você não é digno de viver o projeto de Deus para a sua vida. Você não é digno de viver uma missão. Você não é digno de orar. Quem é você? A primeira mentira. Já a segunda mentira, que é muito camuflada e me assusta, é: tire os olhos de Jesus. Coloque os olhos nos homens. Tire os olhos de Jesus. Coloque os olhos nos homens. É um homem muito bom, é uma mulher muito boa, é um exemplo. E agora, eu preciso muito que você preste atenção para entender o que o padre vai falar. Porque se você não entender, o padre vai para a fogueira. Promete que vai entender, que vai se esforçar? Me assusta demais quando eu encontro pessoas que conhecem toda a história do santo tal. Já li tantas vezes a história de Padre Pio, já li tantas vezes a história, o tratado da verdadeira devoção de São Luís, maravilhoso, maravilhoso. Mas que se você perguntar quantas vezes leram o Evangelho de Jesus, não leram nenhuma vez. Ao dizer isso, eu estou falando, gente, os santos são exemplo para nós, mas eles também viveram as suas batalhas. Os santos são exemplos para nós, mas assim como Davi, como Jacó, como Moisés, eles também tiveram seus pecados. Um não pecou, Jesus. Quer viver a vontade de Deus para a tua vida? Olhe para Jesus.
Pare de se esconder e olhe para Jesus. É dele que nós aprenderemos a ser como Deus quer. Jesus revela o homem a si mesmo. E eu estou citando esses não à toa, porque é muito interessante quando nós vemos pessoas que se dizem católicas, cristãs, e a palavra diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, mas elas querem continuar vivendo escravas. Amo o Padre Pio por todo o exemplo e missão que ele realizou, mas tem gente que gosta de Padre Pio porque gosta de olhar para ele como um homem legalista. Amo o Papa Bento XVI, mas tem gente que fala que ama o Papa Bento XVI com a mesma ideia. Essa semana eu tenho um programa na Milícia da Imaculada chamado Vivendo a Fé. E a gente entrevista escritores, e eu tive a graça de entrevistar o maior especialista em Bento XVI do Brasil. Um leigo, casado, estudou filosofia, teologia, quase ficou padre, esteve com o Papa Bento duas vezes, acolhido mesmo de sentar e ficar conversando com o Papa Bento, por causa do seu doutorado, que é todo em Bento. Ele conhece toda a obra de Bento, ele sabe tudo de Bento, ele inclusive está à frente da escola Ratzinger no Brasil. E eu entrevistando ele, achei muito interessante quando ele falou assim: padre, pode ser que algumas pessoas se assustem com o que eu vou dizer, mas uma pessoa que diz que ama Bento XVI e fala mal de Papa Francisco, não ama Bento XVI. Quem falou isso, repito, o maior especialista em Bento XVI do Brasil, um homem conservador, tá? Vou repetir o que ele disse. Uma pessoa que fala que ama Bento XVI, mas ele falou assim, que fala que ama Bento XVI e vai para a internet falar mal de Papa Francisco, não ama Bento XVI. E nem ama a Igreja Católica. Porque se os cardeais escolheram, foram guiados pelo Espírito Santo de Deus, Papa Francisco é o Papa que o Espírito Santo escolheu para essa época. Amém? Amém? Se você não concorda, você pode ir embora, que você não é católico. Tá? Inclusive, colocar-se contra o Papa, diante disso é atribuído penas canônicas, se você não sabe. É tão engraçado quando você vê gente que quer ser mais católica do que o Papa. Só que isso, gente, que eu agora como sacerdote estou partilhando com vocês, é algo que faz parte do nosso dia a dia. Por quê? Porque as pessoas não querem ser livres, elas querem continuar vivendo como escravas, elas querem continuar com pessoas que digam para elas: faça isso, não faça isso, isso aqui é pecado, não faça isso porque você vai ser condenado. E elas obedecem, não porque elas aderiram a Jesus, não porque elas descobriram que este Jesus as convida a mergulhar na sua misericórdia. Elas não conhecem Jesus, elas fazem isso porque elas precisam continuar sendo escravas. Elas não aderem porque elas não refletem, elas simplesmente obedecem e nem sabem porque que elas não fazem aquilo, fazem isso e não fazem aquilo. Agora eu quero dizer para vocês, meus irmãos e irmãs, missão Ide, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Se você quer renunciar ao mundo e viver o projeto de Deus para a tua vida, você precisa tomar essa decisão não porque uma pessoa te mandou, mas porque você, conhecendo a sua indignidade, conhecendo a sua realidade, o seu pecado, escolheu aceitar-se amado por Deus mesmo sem merecer.
mesmo sem merecer. Foi isso que Paulo disse para nós: foi por graça e por pura graça, de tal maneira que ninguém pode atribuir a si mesmo mérito por ter sido salvo. Não é aquilo que eu faço, não é aquilo que você faz. Agora, eu percebendo que Deus agiu desta maneira, preciso eu aprender a ser também assim. Mas o que nós vemos cada vez mais é surgir uma igreja que está em cisão, polarizada, irmãos que estão brigando entre si, se é certo bater palma, se não é certo bater palma na missa, se tem que usar véu, se não tem que usar véu. Paulo vai escrever que nós já não estamos debaixo da lei, mas da graça. Mas é muito mais fácil viver como escravos, né? Debaixo da lei. A graça de Deus é quem nos santificará. Você quer ser escravo ou livre? Você quer ser escravo ou livre? Então nós vamos precisar tomar uma decisão sincera diante de Deus. E a primeira delas é a de abandonar essa cultura do ódio que nós estamos vivendo. Porque isso não reflete o avivamento. Isso não reflete quem Jesus é. Nós estamos vivendo em uma profunda cultura do ódio, onde as pessoas realmente passam de amigos a inimigos de uma maneira muito rápida. Interessante. Estava atendendo esses dias uma confissão, e a moça escolheu, para não se perder muito, seguir a ordem dos 10 mandamentos. Aí ela começou: amar a Deus sobre todas as coisas, estou me esforçando, falho, guardar domingos e festas, eu faltei 2 missas no fim do ano, pá. Aí chegou no mandamento, não matarás. Aí ela disse assim: isso daqui não. E passou para o próximo direto. Continuou tudo. Depois ela continuou conversando um pouco, falando de algumas dificuldades que ela tinha. Aí ela chegou num ponto em que ela disse assim: padre, eu estou tendo uma dificuldade muito grande como familiar. Eu sei que é uma pessoa que não quer o meu bem. Eu até excluí ela de tudo, do Instagram, do WhatsApp. Aí quando ela falou isso, eu falei assim: espera ainda, não matarás. Vamos voltar naquele pecado? Porque na cultura em que nós estamos vivendo, que é a cultura do cancelamento, isso nas redes, mas também na vida, quando você não gosta de alguém, ou quando alguém não concorda com você, o que você faz? Você cancela, você exclui, você mata. Mata dentro do seu universo. Essa é a cultura atual que nós estamos vivendo, e que tem consequências trágicas. Nós estamos vivendo uma grande crise de sentido de vida. As pessoas movidas pelo ódio, ao invés de olharem para Jesus e aprenderem dele, o que estão fazendo? Ano passado teve, dentre os muitos suicídios que aconteceram, inclusive muitos de sacerdotes, que para nós como igreja é uma dor muito grande, e que é uma ferida aberta, e que a gente não pode ficar colocando panos frios em cima, como muita gente por aí está fazendo, porque se os nossos sacerdotes estão tirando a vida, é porque existe algo muito errado acontecendo, e todos nós temos parcela de culpa nisso. Teve um dos casos que o padre foi acusado de ter abusado de uma pessoa. Os jornais caíram em cima matando, falando coisas horríveis. O padre não aguentou, e no auge da sua crise, do seu drama, tirou a própria vida. Poucas semanas depois, foi comprovado que aquilo era uma mentira, foi uma farsa que foi levantada contra aquele padre. É a cultura do ódio em que nós estamos vivendo, onde as pessoas nem querem conhecer a verdade, elas simplesmente exalam
este cheiro de morte que vem, sabe de onde? De dentro delas mesmas. Porque embora estejam dentro da igreja, não há vida. Porque embora estejam dentro da igreja, Jesus não está dentro destas pessoas. Agora, quantas vezes nós fomos essas pessoas? Quantas vezes nós fugimos da verdade? Não buscamos a verdade? Queridos meus irmãos, conhecerás a verdade vos libertará, foi o que disse o Senhor Jesus. E é por isso que eu quero dizer, olhe para Jesus, leia o Evangelho, olhe para Jesus, coma o Evangelho, olhe para Jesus. Padre, mas tem um santo tal, tem a santa tal, leia a vida do santo tal, leia a vida da santa tal, leia e penere em uma coisa chamada Evangelho. Aquilo que passa pelo Evangelho você fica, aquilo que não passa você joga fora, não importa quem seja, porque só um é um caminho, só um é a porta. E ele disse que nós devemos amar e rezar por aqueles que nos perseguem, amar os nossos inimigos, viver a dor e o sacrifício por estas pessoas e por aqueles que nós amamos. É aí que nós reconheceremos quem são realmente os filhos e filhas do Espírito Santo, os filhos e filhas do avivamento. Leia o Evangelho, decore o Evangelho como o Evangelho, e lá você vai se surpreender grandemente ao ver um Cristo que escolhe estar ao lado dos frágeis, dos pecadores, daqueles que são rejeitados. De que lado você quer ficar? Agora, quando eu faço essa pergunta, não é no sentido de que, eu quero ficar, Padre, do lado dos pecadores, porque Jesus ficou do lado dos pecadores. Não é isso, filho. É o seguinte, Padre, eu quero ficar do lado dos pecadores, porque como disse Paulo, deles eu sou o primeiro. Deles eu sou o primeiro, deles eu sou o mais necessitado. Quando você parar de ficar se escondendo atrás dessa máscara, você vai parar de se preocupar tanto e de ter tanta curiosidade pelo pecado dos teus irmãos. Os padres do deserto já ensinavam isso ao afirmar que quando você vê um irmão seu pecando, bata no peito e diga: Senhor, perdão, porque eu sou pecador. Quando você ver o irmão seu pecando, gente, isso é coisa dos primeiros séculos da igreja, bata no peito e peça perdão dizendo: eu sou pecador. Não pegar o pecado do teu irmão e ficar esbanjando nas redes sociais ou mandando para as outras pessoas. Quando eu fiz a música Para Onde Foram os Bons, quem ainda não assistiu o clipe, tem a missão depois desse dia ir no YouTube e procurar Padre Denis, Para Onde Foram os Bons. Uma canção que eu escrevi porque Papa Leão X disse que a ousadia dos maus se alimenta da covardia dos bons. Isso mexeu muito meu coração. A ousadia dos maus se alimenta da covardia dos bons. Tem gente anotando, eu vou repetir. Leão X. Papa Leão X. A ousadia dos maus se alimenta da covardia dos bons. Quando eu escrevi Para Onde Foram os Bons, e eu cheguei para o produtor do clipe e eu falei: olha, é o seguinte, eu vou gravar, e no clipe nós vamos colocar prostituta, nós vamos colocar travesti, nós vamos colocar mendigo, nós vamos colocar, e falei todo o roteiro como seria. Ele olhou para mim e falou assim: Padre, o senhor tem certeza que é isso que o senhor quer? Eu falei: eu tenho certeza. Porque isso não é o que o Padre Denis quer, é o que Jesus quer. Estas pessoas precisam de Jesus. Nós precisamos parar, como dizia o Juninho na primeira pregação, de ficar nos escondendo em nossos guetos de santos, em nossos guetos dos perfeitos, nos tornando, como diz Papa Francisco, os novos doutores da lei. Aqueles que, se Jesus viesse hoje, com a gente ele não andaria. Faz sentido para você o que o padre está falando, gente? Não?
Senão eu estou com medo de ter uma fogueira quando eu sair lá fora, me esperando. É mais fácil para nossa realidade negar tudo aquilo que nós temos escondido e viver como os doutores da lei, no nosso teatro de perfeição e de superioridade. A misericórdia não é só para mim. A misericórdia é o maior presente para você e para todos que desejarem entrar por esta porta que é Jesus. Depois de nós entendermos isso, nós vamos sim viver as nossas batalhas, porque a gente não vai simplesmente dizer amém pecado, a gente vai lutar contra o pecado, mas com a consciência de que a fragilidade que existe em nós é algo que faz parte da nossa concepção, da nossa realidade humana. Esse sou eu. Quer dizer para vocês que Deus me escolheu para ser padre, não foi porque eu era melhor, não. E eu tenho tanta consciência disso, que foi pura bondade de Deus. Que foi pura bondade de Deus. Precisamos entrar, meus irmãos, então neste lugar de profundo encontro com o Deus da misericórdia. Enfrentar as nossas batalhas e com isso amadurecer. Quando você conseguir chegar nesse grau, você não vai mais olhar para os seus irmãos assustado com os pecados que eles cometem. Deus não se assusta com os teus. Eu acho que essa é uma das maiores surpresas libertadoras que um diretor espiritual, um monge beneditino uma vez me ensinou, que Deus não se surpreende com os nossos pecados, e que apesar deles, se eu aceitar, Ele continuará o seu projeto para a minha vida, e eu me tornarei alguém que irá abençoar nações, que irá abençoar famílias, que irá abençoar vidas, e esse pode ser também você. A consequência do pecado para nós, meus irmãos, também é o sofrimento. É constitutivo da nossa realidade humana aqui. E é preciso também compreender isso, porque muitos de nós vivemos a ilusão de que porque somos de Jesus, estamos nos esforçando para não pecar, apesar da nossa fragilidade, nós não vamos sofrer. Mas nós estamos vivendo em um tempo onde a gente olha para um lado, é uma tragédia lá em Capitólio, a gente olha para o outro lado, é um vulcão explodindo, a gente olha para o outro lado, eu todo dia estou olhando e falando assim, Jesus está voltando, Jesus está vindo, e lembrando que Ele disse para nós, olha filho, filha, no mundo você vai ter angústia, você vai ter sofrimento, e ainda tem uma coisa, na hora que você ouvir falar em guerra, terremoto, em sinais acontecendo no céu, e nisso, naquilo outro, em pestes, ergue a tua cabeça, porque a tua redenção está chegando. Ergue a tua cabeça. Gente, a gente olha para tudo isso e fica tremendo de medo nas bases, porque a gente não lê a palavra, porque a gente não conhece Jesus. Porque se você conhecesse Jesus, vai lembrar que Ele falou, quando você olhar para tudo isso, e não significa se tornar insensível, mas quando você olhar para tudo isso, ergue a tua cabeça, porque a tua redenção está chegando. Ele falou, e Ele cumpre as suas promessas. Quantas pessoas morreram, milhares de pessoas nessa pandemia? Se você está aqui, você é sobrevivente. Se você está aqui, não é porque você era melhor ou menos pecador do que nenhum que morreu. Aqueles que morreram não é porque Deus se ausentou. A doença e a morte é constitutivo da nossa realidade aqui. Adoraria dizer para você o contrário, mas está na hora da gente começar a comer comida de verdade e não ficar só bebendo leite, como diz Paulo, a nos tornarmos adultos na fé. E na hora que você descobrir isso, que não é por causa daquilo que você já cometeu e o Senhor perdoou, que você está pagando, que eles estavam pagando, na hora que você descobrir esta verdade,
você vai entender que como cristão você precisa abraçar e viver a dimensão do sofrimento na tua vida com a cabeça erguida e dignidade. Olhar para os sofrimentos da tua vida e não achar que é o fim, vou tirar a minha vida, não. Tem uma frase que eu até anotei, que é do Viktor Frankl. Viktor Frankl, que está sendo muito estudado, e muitos cristãos estão estudando, inclusive. Ele diz assim: o que importa é como se suporta o destino, logo que ele nos escapa da mão. Em outras palavras, quando não é mais possível moldar o destino, então se faz necessário ir ao encontro desse destino com a atitude certa. E quando eu li isso, eu lembrei de Jesus no alto da cruz. No momento mais doloroso, no momento de maior sofrimento, Jesus viveu o seu sofrimento com dignidade. Porque ele sabia que não era um sofrimento em vão. Tinha uma razão e um sentido, um propósito no sacrifício que ele iria fazer. Quando eu olho para esta verdade, quando eu olho para mim, entendo a minha concepção, a minha fragilidade, o meu pecado, as consequências desse pecado, eu entendo também que na minha vida eu vou ter sofrimento. Mas tem gente que anda sofrendo coisas desnecessárias. Isso não vale para o que eu estou falando. Primeira coisa, o que te faz sofrer hoje? Você realmente precisa passar por esse sofrimento? Ou é desnecessário? Se o teu sofrimento tem um propósito, se o teu sofrimento é redentor como o sofrimento do Cristo, como uma mãe que sofre dando a vida pelo seu filho, o sofrimento dessa mãe, ela tem um propósito, e ele termina em alegria e felicidade. Se o teu sofrimento estiver alinhado, os santos dirão, se você unir, Paulo dirá, o teu sofrimento ao sofrimento do Cristo, com a razão redentora, nada será em vão. Estava lembrando ao pensar nisso da Cláudia e o Juninho, que tem um filho autista, o Lucas, e que a partir do sofrimento deles, iniciaram o Missão Autismo, não, como é a palavra certa? Ação Autismo, que hoje abençoa uma quantidade imensa de pessoas, mas foi partir do quê? Do sofrimento. Quantas ONGs e quantos movimentos da igreja mesmo, inclusive congregações, que surgiram por causa do sofrimento de um homem e de uma mulher, da dor conseguiram gerar vida, da dor conseguiram gerar vida, não pararam na sua história nem de pecado e nem de dor, e geraram vida. Hoje eu quero convidar você a buscar e desejar ardentemente também esta experiência. No momento em que você viver a aceitação de si mesmo e a aceitação do sofrimento necessário, conferindo a ele um sentido, nós não teremos mais a necessidade de poder e da aceitação das outras pessoas. Nós seremos homens e mulheres curados. Eu vou repetir para você. Será que eu vou conseguir, meu Deus do céu? Vamos lá. Quando você... Agora eu não consigo mais. Nota 10 para você. Salva de palmas para ele, gente. Merece. Quando você viver essas duas realidades, a aceitação de si mesmo e a aceitação do sofrimento necessário, mas redentor, você será curado de um dos maiores males que assolam a humanidade, a necessidade de poder e da aceitação dos outros.
Guarda isso no teu coração e pede a Deus esta graça. Agora, termino dizendo para vocês que isso só será possível quando você entender que a maior loucura que Cristo realizou por nós foi preparar para nós uma mesa. Pecadores e traidores, vocês são bem-vindos na mesa de Jesus. Pecadores e traidores, Judas estava lá na ceia. Jesus já sabia que Judas ia traí-lo. Jesus se abaixa para lavar o pé de Judas. Traidores, pecadores, vocês são bem-vindos na mesa do meu Pai. Viver o que eu falei da aceitação de si mesmo e da realidade do sofrimento fruto do pecado só será possível se você aceitar Jesus verdadeiramente. E aceitar Jesus verdadeiramente não é apenas dizer: Jesus, eu professo que eu creio em Ti. Aceitar Jesus verdadeiramente significa aceitar-se imerecidamente aceito por Ele. Conhecendo quem sou, conhecendo o meu pecado, conhecendo a minha fragilidade, conhecendo que eu não mereço, conhecendo que eu sou indigno, eu aceito que Ele me recebe. Eu aceito que imerecidamente eu fui aceito por Ele, aprovado, e a maior loucura, infinitamente amado. Se você recebesse um recadinho de Jesus dizendo: estou indo jantar com você hoje, qual que seria a tua primeira reação? Imagina isso, você recebeu um recadinho de Jesus dizendo: estou indo jantar com você hoje. Na superficialidade do conhecimento de nós mesmos, eu acho que a primeira reação será: cara, eu vou ficar muito feliz, Jesus vai vir na minha casa, não é verdade? Agora, pense comigo. Repense, se Jesus aparece para jantar na sua casa, com todo o conhecimento, pensa comigo, todo o conhecimento de quem você é, das suas ações, dos seus pensamentos, daquilo que você esconde das outras pessoas, dos erros do teu passado, das contradições da tua vida, dos teus desejos mais sombrios, como você se sente agora? Com a mesma euforia? Provavelmente, ao menos eu acho que a minha reação seria igual a de Pedro, quando Jesus realizou o primeiro milagre da multiplicação de peixes. Pedro, naquele momento, tomou consciência de que ele estava diante de Deus. E a palavra de Deus diz que Pedro se jogou aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Afasta-te de mim. Essa é a ação de um homem que tem consciência de si mesmo. Afasta-te de mim, porque eu sou pecador. E Pedro conheceu naquele momento a loucura do amor de Deus. Pedro, eu te aceito, eu te acolho. Pedro, eu te escolho, tu és meu. Dá para aplaudir o Senhor Jesus por isso? É isso. É esse o caminho que eu e você hoje precisamos fazer. Nos rebaixar diante de Deus. E deixar que Ele nos molde. Que Ele nos quebre. Que Ele nos molde. Que Ele nos refaça. Aí então, a gente vai poder sair daqui, avivando o Brasil, que está necessitado de amor e de misericórdia. Não de homens e mulheres que fiquem apenas pulando, dizendo: olhem, eu sou de Deus, olhem para mim, eu sou de Deus. Mas para homens e mulheres que vão ao encontro do pecador, ao encontro do doente, ao encontro do necessitado, e ali viverão um profundo encontro com Jesus. Amém? Vamos descer a casa do oleiro.
O Senhor me deu essa canção que eu quero rezar ela com vocês, que pede para Ele: Senhor, quebra-me. Se a palavra fez sentido para você, eu quero convidar você a viver essa experiência, de pedir a Ele que venha quebrar você, em tudo aquilo que em você está errado, mas revestido de certo, em tudo aquilo, repito, que em você está revestido de certo, mas que está errado. Vem me refazer, Senhor. Pede isso no teu coração. Preciso descer à casa do oleiro, o Senhor está a me esperar, com seu divino amor, quer me curar. Ele não desiste de mim. Quebra-me, ó Senhor, me refaz, livra-me de mim, molda-me. Quero ser o que tu quiseres, Senhor. Quebra-me, ó Senhor, pede, ó Senhor, e me refaz, livra-me de mim, livra-me de mim, molda-me. Eu quero ser o que tu quiseres, o que tu quiseres, Senhor. Vamos ficando de pé. E se você deseja, quero convidar você a se aproximar um pouquinho, ainda mantendo a distância.